Bom dia, bom dia. Vamos iniciando a nossa live. A live que vai conversar hoje, nós vamos discutir as questões que envolvem a importação da tiserpatida. É uma discussão bastante polêmica, porque afinal de contas, né, envolve aí uma questão de saúde pública. Então isso é muito importante para a gente. E eu precisava dizer para vocês que é uma discussão que resulta numa importância da nossa sociedade, porque a obesidade ela já é considerada, né, uma epidemia. Então, mundialmente, nós temos que pensar na obesidade e cuidar dessa doença que é uma doença crônica. Então, para essa live, eu vou convidar o professor de Direito Penal, professor Alisson Pedro. Eu só vou adicionar ele aqui para nossa conversa, pedir aqui para ele vir participar conosco. Só um minutinho, pessoal. Vou chamar ele aqui, professor Alisson Pedro, que é um excelente professor de Direito Penal. Trazer para nós suas reflexões. Deixa eu ver se ele já... Se o convite já chegou para ele. Ah lá, o Alisson entrou, mas ele não entrou aqui comigo. Deixa eu ver, Alisson, o que eu fiz errado aqui? Não, Alisson, eu estou errada. Eu vou pedir a ajuda do suporte, que é o professor Ricardo da Silveira, porque não estou conseguindo chamar o Alisson para participar. Espera lá, pessoal. Na parte inferior da tela ele fica com um íconezinho ali, adicionar, Não, aquilo lá não é. ou duas câmeras. Tem um ícone de duas carinhas embaixo. Não é. Tem que aceitar o convite. Alisson, eu fiz o convite para você. Você aceita aí, meu filho? Agora sim. Agora sim, bom Bem-vindo, dia, Alisson. muito obrigado. Estão me Pessoal, ouvindo bem? eu tô, galera. Vocês estão ouvindo o professor Alisson? Comenta aí no chat. Já vão avisando aí, estão me ouvindo bem. Tomar Professor meu Alisson, cafezinho. excelente professor de Direito Penal. Ele é uma pessoa assim adorada por todos nós, porque ele faz do direito penal uma matéria fantástica, já é uma matéria que agrada os alunos, né, Alisson? Nossa, alunos gostam muito. Isso, e simplifica a matéria a ponto de conquistar o coração de todo mundo. E não podia ser diferente, tinha que ser o Alisson para participar dessa live, para trazer para a gente informações que são importantes, né, Alisson? Porque tem muita gente falando bobagem sobre isso, tem muita gente falando Exatamente. asneira, na verdade, muita coisa sendo dita, e
nós precisamos esclarecer essa questão da importação da tizerpatida, porque é uma doença, né, que atinge muitas pessoas, né? A obesidade é uma doença crônica, né? É uma questão de saúde pública se a gente for falar, né, for discutir sobre esse aspecto. É uma doença que atinge uma grande parcela da sociedade e com a importação, né, da tizerpatida do Paraguai, ainda mais para nós aqui, né, da nossa região, que temos facilidade, porque a fronteira é muito próxima, facilita muito o tratamento. E daí a Anvisa vem com decisões e acaba, né, proibindo essa importação e deixando a gente numa situação complicada, né, Alisson? Exatamente. E aí, Alisson, eu vou dar um oi geral para o pessoal que tá entrando, que está dando bom dia. Galera, sejam super bem-vindos. Avisem os amigos aí que a live já começou e que a gente vai bater um papo bem bacana aqui. Então vamos lá, né? Vamos falar dessa tirzepatida. Primeiro eu queria agradecer a professora Tati, né, a minha madrinha na É faculdade, isso aí. e também estendo para você, né, tudo que você falou de mim. Os alunos também amam a sua disciplina, amam a sua didática, professora mais querida da faculdade. Tem que ser firme quando tem que ser firme, mas todo mundo ama. E vamos lá, vamos falar de como é que tá funcionando aí, tá? Bom dia geral para todo mundo aí que tá dando bom dia pra gente, né? E como é que tá funcionando, né? Inclusive, esses dias eu tava dando uma aula mais ou menos sobre isso, né? Tava falando ali de norma penal em branco, como é que funcionava, e aí mencionei, ó, gente, inclusive isso aqui vale lá para tirzepatida, como é que funciona, quando eu tava falando também de princípios, e aí todo mundo já ficou interessado, já vieram depois da aula, professor, me explica mais sobre isso aí. Então vamos lá, como é que tá funcionando isso aí agora aqui no Brasil, tá? Então, quem está indo lá para, especialmente ali por Foz do Iguaçu, né? Eu fui recentemente, agora em dezembro, e aí eu me deparei com aquela mensagem, né? Atenção, proibida a entrada no Brasil de tais medicamentos, o Lipolés, o TG, os chamam GLP-1, né? Que são os derivados GLP-1, onde está a tirzepatida. E aí que vem a questão, né? Que isso é? Isso pode acontecer no Brasil? Isso não pode? A gente está podendo importar? A gente já sabe que não, né? Porque a Anvisa, assim que começou a espalhar essa importação desse medicamento que num primeiro momento foi criado ali para diabetes, e aí na sequência perceberam os benefícios, né? Começou lá com como é que era o nome? Ozempic, né? O Ozempic começou a espalhar no Brasil, também foi criado para diabetes, perceberam que ele também tinha efeitos positivos no emagrecimento, depois veio a tirzepatida também na mesma linha, e aí perceberam que ele também poderia ser utilizado para tratar não só o diabetes, como também para tratar obesidade de forma geral. E aí, logo na sequência, começam as importações. Problema das importações. A gente não sabe a procedência daquilo que está vindo. A gente não sabe as características daqueles produtos. Então, é nesse momento que vem a Anvisa. E a Anvisa regulamentou. E aí, meus alunos já começam a perguntar, né? Mas espera aí, a Anvisa regulamentou? Beleza, pode regulamentar. Mas aí a pergunta que vem é, a Anvisa pode criar um crime? Não pode, a gente sabe que existe a legalidade estrita. Então, o Poder Executivo não pode criar crimes, mas é para isso que existe a tal da norma penal em branco. É uma norma penal lá do artigo 273, que precisa de um complemento. Esse complemento vem justamente da autorização da Anvisa. E, beleza, vou importar a tirzepatida. Estou cometendo ato ilícito criminal? Estou cometendo crime? Depende. Porque qual que é a situação? A Anvisa regulamentou e, atualmente, ela permitiu
no Brasil a utilização de uma marca de tirzepatida, que é o conhecido Monjaro. Então, o Monjaro hoje é permitido no Brasil, mas é de qualquer jeito? Não, não é de qualquer jeito que ele é permitido. Ele é permitido sob prescrição médica. E aí é que a pessoa começa a se perguntar, então beleza, então é só meu médico me prescrever, e ele mesmo ali já pode me vender, né? Ele me receita, me vende e já pode fazer a aplicação. Não é assim que funciona, tá? Não é qualquer pessoa que pode realizar a comercialização. O médico ele pode prescrever, mas apenas farmácias, sejam farmácias credenciadas ou manipulação, é quem podem realmente efetuar a comercialização. E se isso for comercializado de forma irregular, ou se isso for importado, seja na forma tirzepatida sem ser o que está permitido pelo Brasil, ou seja, de uma maneira, Monjaro de maneira irregular. Está cometendo crime? Está cometendo um crime. Qual é o crime? Eu vou pedir licença aqui para ler o artigo 273 do Código Penal. O que diz o 273? Ele vai assustar no primeiro momento, mas depois eu vou explicar o que é que aconteceu. Então, o artigo é falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E aí ele vem falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Mas espera aí, importar não é falsificar, não é corromper, não é adulterar. Beleza. E aí é que vem o parágrafo primeiro A e primeiro B, que vão trazer as condutas equiparadas, né? E o artigo 1º ele diz, nas mesmas penas, já vou dizer qual é essa pena, incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender, ou de qualquer forma entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Esse é um artigo bem complexo de se ler, por quê? Porque um parágrafo vai complementando o outro. Então, no caput ali, ele traz a conduta de falsificar, de corromper. No parágrafo 1º, ele traz a conduta equiparada, que é importar, vender, expor à venda, mas aí vem o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Tá, e se eu importar o produto que não é falsificado, corrompido, adulterado ou alterado? É aí que vem o parágrafo 1º B. Ele traz, está sujeito às penas desse artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º, então, que é importar, vender, expor à venda, etc., em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. 1. Sem registro, é aqui que entra quem está importando. Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. E a tirzepatida é justamente um medicamento que exige o registro. E qual que é a pena desse crime? É isso aqui que começa a assustar. Porque está lá no caput do 273. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Então a pessoa pensa, meu Deus, eu vou importar a tirzepatida e, nas condições do parágrafo 1º B, vou receber uma pena mínima de 10 anos de reclusão. É aí que entra, por isso que eu sempre brinco com a minha namorada, né? Eu falo, é por isso que a gente é operador do direito e não só leitor de lei. Por quê? Porque ler lei qualquer um sabe. Pegar a lei, abrir o artigo e ler, todo mundo sabe. Mas interpretar, saber de onde vem decisões, saber o que é repristinação, aí a gente tem que estudar para saber. E foi justamente isso que aconteceu. Isso chegou no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, né, por que a lei tem uma pena tão pesada? Uma pena de 10 a 15 anos para quem importa um medicamento sem registro. Nossa, é uma pena maior do que a pena do tráfico de drogas. Uma pena maior do que a do homicídio simples. O que acontece? Lá nos anos 90, aconteceu um caso que quem é um pouquinho mais velho
vai se lembrar que foi o caso das pílulas de farinha da Microvilar. E o que aconteceu? Distribuíram cerca de 600 mil pílulas de farinha que continham, ou seja, placebo, né, de um medicamento que era anticoncepcional. Que isso gerou? Imagina 600 mil cartelas de anticoncepcionais adulterados. Isso gerou uma explosão de gestações indesejadas. Isso virou matéria em tudo que é jornal, em tudo que é canal de televisão. O que é que o legislador resolve fazer nesse momento? O que o legislador sempre faz para resolver a situação, né? Vamos criminalizar. Ou melhor, vamos aumentar a pena, vamos deixar penas mais duras. Resolve? A gente sabe que não, a gente estuda isso lá em direito penal, a gente estuda isso lá em criminologia. Mas é uma forma de acalmar os ânimos da população que está revoltada, né? A gente vê isso com frequência. A gente viu isso recentemente lá no caso do Felca, da adultização. Vamos criminalizar. Já é crime. Então vamos endurecer penas, né? Por quê? Porque isso acalma os ânimos da população. E aí falaram, então, a pena antiga desses crimes era de 1 a 3 anos. Então, quer dizer, a empresa, os responsáveis ali receberam penas extremamente brandas. E aí o legislador falou, ok, vamos endurecer a pena, 10 a 15 anos. Só que lá em direito penal, quem está lá no comecinho, nas primeiras cadeiras, lá de direito penal, parte geral 1, a gente estuda princípios. Eu sempre falo com meus alunos, que pensa que princípio, não, isso aí não vai me servir para nada. O direito penal é todo regido por princípios, do começo até o fim. E qual que é um dos princípios mais importantes que a gente tem depois da legalidade, né? É o princípio da proporcionalidade, que diz o legislador não pode ir além e nem aquém. Então ele não pode proteger nem de mais e nem de menos. Isso chegou lá no Supremo Tribunal Federal, dizendo, Supremo, esse crime aí está desproporcional, essa pena aí, para proteger esse bem jurídico, uma pena mínima de 10 anos, sendo que o tráfico de drogas, que é considerado um crime potencialmente mais grave, tem uma pena mínima de 5, sendo que homicídio simples tem uma pena mínima de 6. Como é que esse crime tem uma pena mínima de 10 anos? Isso chegou lá no Supremo Tribunal Federal, que editou um tema vinculante, que é o tema 1003 do Supremo. Vou ler aqui o que ele disse e vou explicar isso aqui. Olha o que disse o Supremo. Ele firmou a tese, né? Então é uma tese vinculante. É inconstitucional a aplicação do preceito secundário, ou seja, a pena do artigo 273 do Código Penal, que é de reclusão de 10 a 15 anos, a hipótese prevista, então não é qualquer situação, no seu parágrafo 1º-B, inciso 1, justamente o que a gente leu agora. Então é aquele que importa, vende, expõe à venda, entrega de qualquer modo o medicamento sem o registro, para essa conduta específica. Então, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou distribuir sem registro no órgão de vigilância sanitária. Tá, então qual é a resolução que ele deu? Para essas situações específicas, fica repristinado. O que é repristinado? A gente vai aplicar o preceito secundário vigente anteriormente, aquele que já foi revogado pela nova legislação. O preceito secundário do 273, que era o quê? Na sua redação originária, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, atualmente, se você pega só no Código Penal e abre, você não vai ver essa tese vinculante aqui. Você vai olhar para aquilo lá e vai falar, bom, se eu praticar essa conduta, eu vou tomar uma pena mínima de 10 anos. Mas para essa conduta específica, na verdade, de acordo com o tema do Supremo, a pena é a pena anteriormente vigente, que é de 1 a 3 anos de reclusão. Então ele determinou a repristinação, ou seja, a aplicação do preceito secundário anterior. Por quê? Porque isso violava a proporcionalidade. Então hoje, o
quem importa o medicamento, não só esse, mas qualquer medicamento, né? Sem o registro na autoridade sanitária competente, que atualmente é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai receber uma pena, né? Então vai ter ali a punição. Isso sem contar as punições tributárias, as punições administrativas, né? Que aí já não estão tão na minha alçada. Mas vai ter punição tributária, vai ter punição administrativa e ainda vai ser instaurado um inquérito policial para apurar essa conduta. Então, a pena a que está sujeita o indivíduo é reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? Alisson, fantástico, né? Porque o que a gente ouve, né, e lê na internet é que a gente ia ter que ficar gordinho, porque senão a gente ia ter uma penalização assim absurda, né? Ia ficar gordinho e preso, né? Quem fosse buscar no Paraguai ia estar nessa situação, além de gordinho ia ficar preso. Alisson, só que eu queria te falar, a professora Aline entrou para ver a gente. Aline, um beijo. Olha o Jefferson, Beijo, professor Aline. Jefferson acabou de entrar. Jefferson, um beijo. Obrigada, viu? Esses nossos colegas maravilhosos. Ah lá, ó. Aline perguntando se pode fazer transação penal nesse caso, Alisson. Ótima pergunta, né? Para quem não sabe o que é transação penal, gente. Transação penal é um acordo que a gente pode fazer em determinados crimes com o Ministério Público. Então, você faz um determinado acordo, normalmente está sendo ali ou prestação de serviço à comunidade, ou pagamento de um valor aí, costuma girar em torno de 1, 2 salários mínimos, a depender da situação econômica da pessoa. Nesse caso, não cabe a transação penal. Por que que não cabe? Porque a transação penal são para infrações de menor potencial ofensivo. O que é isso? São as contravenções penais, estão lá na lei de contravenções penais, não é o caso, e os crimes com pena máxima até 2 anos. Não é o caso, por quê? Porque a gente ainda pode aplicar 1 a 3. Não cabe transação penal. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, cabe um outro benefício que está lá no artigo 89 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados, que é a suspensão condicional do processo. Na suspensão condicional do processo, a gente não olha para a pena máxima, olha para a mínima. A pena mínima é de 1 ano. Está previsto lá no artigo 89. A pena mínima desse crime é a pena de 1 ano. E o que é a suspensão condicional do processo? É no mesmo sentido. Tá? Então, o indivíduo ele firma um acordo com o Ministério Público e cumprido esse acordo, de 2 a 4 anos cumprindo. E aí pode ser uma série de suspensão de direitos, o indivíduo ter que ir lá justificar, em juízo, justificar suas atividades, etc. E aí, se ele cumpre isso por um período de 2 a 4 anos, o processo fica suspenso, então o processo não corre. Claro, suspende também a prescrição, porque o legislador não é bobo. E aí, suspenso o processo e a prescrição, cumpriu os requisitos, o processo extingue. Assim como a transação, aqui também, sem maus antecedentes, sem reincidência, o indivíduo sai tecnicamente ileso do processo. Por quê? Porque o processo suspendeu. E aí, cumpriu os requisitos, encerra-se o processo, extingue-se a punibilidade e, na verdade, ele não fica reincidente, não fica com maus antecedentes, mas aquela situação fica salva lá no judiciário, por quê? Ele pode receber uma daquela a cada 5 anos. E já aproveitando o ensejo, né, que você estava falando aí, que a gente tem que ficar gordinho, né? Eu tô pensando em começar a tomar o Monjaro. E aí, como é que funciona, né? Posso importar? Aí vem a pergunta, né? Mas então, se o Monjaro que é permitido no Brasil, eu posso importar? E a resposta é, se a gente friamente analisando assim, posso. De que forma? Para uso pessoal. O que eu não posso é importar para venda, para distribuição. Por quê?
Porque aí sim, existem as empresas credenciadas que podem fazer a venda e a distribuição de forma controlada, com retenção da prescrição médica. Então, eu, indivíduo Alisson, não posso ir lá no Paraguai, pegar lá uma quantidade da tirzepatida na forma Monjaro, trazer para revenda, ou para entrega, ou para distribuição. Mas eu, Alisson, com receita médica, então eu fui lá no meu médico, ele, olha, tá aqui a receita da tua tirzepatida na forma permitida do Brasil, que é o medicamento Monjaro. Eu posso ir no Paraguai, aí tem uma série de burocracias ali que já não são tanto da minha alçada, mas a pessoa vai no Paraguai com a receita médica, vai lá no local autorizado à venda, faz a compra, eles fazem a retenção de uma das vias, e aí tem um trâmite ali entre as autoridades administrativas de ambos os países, e eu posso sair com o medicamento. Então, qual que é a minha prova de que eu estou comprando para consumo? A minha receita médica. Olha, isso aqui foi comprado para o meu uso, para a minha situação individual. Nesse caso, eu posso? Vou dizer uma coisa que não é atemporal, né? Por enquanto, posso. Se amanhã ou depois a Anvisa editar novamente uma portaria ou fizer qualquer outra regulamentação, pronto, já não vou poder mais. Por quê? Porque a norma penal do 273, parágrafo 1º, b, inciso 1, é norma penal em branco. Para ela se completar, para o crime estar completo, a gente tem que ter o complemento da Anvisa. Então, se a Anvisa hoje está permitindo, hoje eu não estou praticando o crime. Se amanhã a Anvisa deixar de permitir, pronto, amanhã eu já estou praticando o crime. Então, por hora, sim, eu posso ir lá no Paraguai e importar para uso pessoal com a minha receita, com a comprovação bonitinha. Agora, vou lá e aí vou comprar para distribuição, para revenda, para entrega? Nesse caso, não. Inclusive, nem o meu médico pode me prescrever e, ao mesmo tempo, me vender. Por quê? Porque ele não é autorizado à distribuição, ele é autorizado à prescrição. Alisson, eu quero te falar que o professor Tiso entrou para ver a gente, nosso amigo lá de Apucarana, Tudo bem, Arapongas. Tiso? Que Excelente, saudade! excelente professor. Um abraço, Tiso. Saudade de você, viu? Ah lá, colocar dentro do step do carro. Ô, Gabriela, a gente coloca dentro do step do carro e perde a medicação, né? Porque ela tem que ficar refrigerada. O pessoal tá doido. Saudade, amigo. Já fica o convite, hein, Tiso, para participar de uma live com a gente, né, Alisson? O Tiso é Exatamente. maravilhoso. Ô, Alisson, mas daí assim, falando, né, que com receita, né, pode ser médica ou odontológica, né? Porque em alguns casos os, Exatamente. os dentistas podem, né? Teve uma alteração recente. Por quê? Porque antes a Anvisa dizia somente prescrição médica. Depois É, veio uma alteração e disse somente prescrição. E é, aí é que veio, né? Veio o Conselho Federal de Odontologia e disse o quê? Aí editaram lá uma recomendação para os próprios dentistas, dizendo que, olha, os dentistas podem prescrever, mas eles fazem a recomendação de que seja o cirurgião dentista que prescreva. Por uhum. quê? Porque está sendo autorizado pela Anvisa. E deixa eu te fazer uma pergunta. A Anvisa, ela, em tempos, ela vai soltando algumas portarias informando que determinadas marcas estão proibidas. Essas Exatamente. marcas, mesmo com receita, eu não posso trazer. Exatamente. Por Mas quê? Pode falar. pode falar, aquelas que não estão previstas e que. Porque, na verdade, assim, é tudo batida e a marca é a marca comercial. Exatamente. Aquelas que não têm uma proibição expressa, essa com receita em tese eu posso trazer. É isso? Exatamente, exatamente. Porque tem que estar proibido expressamente, legalidade estrita. Se não está proibido expressamente, então presume-se que está permitida. Ok. Pessoal, vocês têm perguntas? Vamos aí interagindo no nosso chat. Façam comentários aí que a gente vai repassando para o professor Alisson as perguntas de vocês, as dúvidas, para a gente já ir encaminhando
para o final da nossa live. Eu falei para nas turmas eu comentei, eu falei, pessoal, as lives elas não a gente prima por não demorar demais. Tudo depende das perguntas de vocês. Ó, a professora Aline fez uma pergunta. Trazendo do Paraguai, é crime de descaminho ou tráfico? Então, o que acontece? Antes, né, do enquadramento desse artigo 273, o indivíduo também podia cair, na verdade, ele podia cair no crime de tráfico de drogas. Olha que perigo, né? Podia cair lá no artigo 33 da Lei 11.343, que é a lei de drogas. Mas o que acontece? Princípio da especialidade, né? Por quê? É droga, tudo aquilo que tem a capacidade psicoativa, etc. Enquanto não vem uma lei específica que regulamente isso, o medicamento se enquadra como droga. O que acontece? Veio o artigo 273, ele é específico, norma específica derroga a norma mais generalista. Hoje o indivíduo, eu já vi, dei uma procurada em jurisprudência e vi que lá em Minas Gerais existem membros do Ministério Público denunciando pelo crime de tráfico de drogas. Mas eu entendo que não é adequado, até porque todos os outros estados, todas as outras decisões estão mais voltadas lá para o artigo 273. Por quê? Porque ele é mais específico. E o crime de descaminho? Também. Porque, vamos supor que o indivíduo faz a importação do medicamento, é de uma forma permitida no Brasil. Por quê? Se for medicamento a tirzepatida de forma não permitida, ou seja, fora da marca Monjaro que está permitida, aí o indivíduo não cai no descaminho, porque descaminho é ilidir no todo ou em parte a tributação exigida por medicamento, ou melhor, por produto que é também lícito no Brasil. E o produto ilícito no Brasil? Aí o indivíduo responde pelo 273 e também pode vir a responder pelo contrabando. Por quê? Justamente porque é produto ilícito no Brasil. Agora, se é produto lícito no Brasil, além do 273, também pode responder pelo descaminho, se ele estiver elidindo a tributação exigida. O Alisson, qual que é a quantidade máxima que a gente pode trazer? Então, a quantidade prevista na receita médica. Então, claro, aí existem lá as regras tributárias de quantidade máxima, aí já estão fora da minha alçada em relação à tributação. Mas, criminalmente falando, se eu tenho autorização da receita médica, porque o médico tem que colocar, né? Justamente porque tem retenção de receita. Então, se o médico coloca 2 caixas, eu estou trazendo 3. A primeira e a segunda caixa estão dentro da legalidade, a terceira caixa já posso responder pelo 273. A última vez que eu fui pesquisar sobre isso, poderiam ser 3 caixas, Alisson. 3 caixas. Daí ele prescreve as 3 caixas, né? É assim, ele prescreve as 3 caixas e você traz. Aí aquilo que você trouxer a mais, aí você já pode cai. ficar retido. E ainda tem essa sanção, né? Porque além da sanção criminal, o indivíduo ainda perde a mercadoria que ele está trazendo do Paraguai. Pois é. Ah lá, o professor Ricardo também está prestigiando a gente, até mesmo porque se ele não prestigia, ele dorme no sofá, né? Uma situação assim bastante confortável para ele. Ele está perguntando quem tem competência para fazer essa fiscalização. É assim, ó. Vamos resumir. A hora que a gente está passando ali na ponte, a gente tem que ter medo de qual fiscalização? Então, como a gente está tratando de relação de importação, quem é que vai cuidar disso é a Polícia Federal, né? A autoridade alfandegária ali. Então, tem a autoridade alfandegária, aquela casinha que a gente passa quando a gente. Por que no Paraguai, normalmente, a gente costuma falar do Paraguai, né? Porque ele está pertinho da gente aqui, especialmente aqui no Paraná. Tá, aqui é o quê? 7, 8 horas da gente aqui, que eu tô em Paranavaí. Então tá 7, 8 horas daqui. E ainda a entrada é via terrestre, né? Tem uma pontezinha ali, que a pé, A última vez que eu fui lá, eu atravessei a ponte a pé, porque eu falei, não compensa
o trânsito dessa ponte. E em 15, 20 minutos eu já estava no Paraguai. E aí, de quem que a pessoa tem que ter medo? Da autoridade alfandegária. E quem que vai estar lá na portinha lá é a Polícia Federal. Por quê? Competência da União. Então, inclusive, eu vou ser denunciado, se for o caso, é pelo Ministério Público Federal. Ô, Alisson, você está esquecendo de Guaíra, hein? Dá para ir mais rápido, dá É, para chegar mais fiquei. rápido. Guaíra é mais perto da gente ainda. É, o negócio aqui a É que gente chega mais. normalmente eu não vou por Guaíra, normalmente eu vou por Foz do Iguaçu. Ah, você vai para lá. Ó, a Aline está perguntando se o Monjaro do Paraguai está na mesma situação do cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, né? Eu sou suspeito para falar desse negócio. E foi por isso Os... que ela fez a pergunta, viu, Alisson? Eu acho que isso aí O ela tá pegando o pé. cigarro eletrônico tem exatamente a mesma situação. Porque o indivíduo responde também, pode vir a responder por contrabando. E agora a fiscalização está aumentando em relação ao tal do vape, né? Por quê? Porque enquanto estão os adultos maiores e capazes usando vape, o Estado não está se incomodando tanto. Quando isso vai parar na mão de criança dentro de escola, isso é um vício gravíssimo, esse negócio mata, não usem essa porcaria, tá? Eu sou suspeito para falar, mas não usem essa porcaria. Quem não começou, não comece, porque isso tem componentes químicos que causam vício, tá? Inclusive um vício químico, é muito difícil de largar depois. E qualquer situação, não cabe, inclusive, gente, para quem é meu aluno ali do primeiro ano, a gente não estudou isso ainda. Quem já está mais avançado sabe o que é princípio da insignificância. É quando a gente não atinge o bem jurídico, né? Exemplo, fui praticar um furto, sou primário, bons antecedentes, furtei um pacote de bolacha, furtei 1 quilo de carne. Isso para o mercado é insignificante, o indivíduo acaba depois sendo absolvido por atipicidade material. No caso, tanto dos medicamentos quanto do vape, a gente cai na mesma situação. Regra geral, ainda não houve, vai acabar havendo um momento ou outro, mas não houve aplicação e o Supremo e o STJ já se decidiram por hora que não cabe aplicação da insignificância. Então, era só um. Não interessa, tá praticando o crime do mesmo jeito. Ô, Alisson, outra pergunta aqui. A Andrea foi nossa aluna, mandando um abraço aqui, saudades. O Tiso perguntou o seguinte: se existe a configuração de concurso de crime de acordo com a quantidade de ampolas. Então, na regra, o indivíduo responde por um crime só. Por quê? Porque para a gente aplicar concurso de crimes, ele tem que praticar ou 2 ou mais crimes com condutas diferentes, que aí a gente vai ao concurso material, ou 2 ou mais crimes com uma conduta só. E aí vai mudar se ele tinha a intenção de praticar 2 ou mais crimes ou não. Nesse caso em específico, pela quantidade de ampolas, está no mesmo contexto fático, então ele está praticando ali o crime dentro do mesmo contexto, como regra, ele responde por um único crime. Quando é que vai ter concurso de crimes? Se ele for mais de uma vez. Aí a gente vai aplicar regras lá do concurso material de crimes. Foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, pegou 3 caixas. Aí sim, 3 crimes do 273 em concurso material. Somam-se as penas. Foi de uma vez só, pegou uma certa quantidade, veio, tá tudo dentro do mesmo contexto fático. Um único crime. O Ricardo tá falando que tem que trazer tudo de uma vez. Ó, o Tio fez Ou, outra pergunta aí. o pessoal, é assim, né? Ou então não pode ser muito gordinho. Se precisar buscar muito, daí também o coitado gordinho se lasca. Olha só, a Gabriela perguntou o seguinte: aquela pessoa que compra a medicação que foi trazida, né? Ela não foi buscar, mas ela comprou a medicação que já está aqui no Brasil. Ela responde por alguma coisa? Ela pode vir a responder como partícipe do crime da pessoa que está vendendo de forma irregular. Por quê? Porque de qualquer forma está concorrendo para o crime. Aquele que de qualquer modo corresponde para o crime, ele responde na medida da sua culpabilidade. Então, se a pessoa está de qualquer modo participando da prática desse crime, ela responde pelo crime na medida da culpabilidade. Pode vir a responder como
partícipe. Não vai cair exatamente na receptação, porque a receptação exige um outro elemento subjetivo, tá? Mas pode vir a responder como partícipe daquele crime. O Ricardo está perguntando o seguinte, Alisson, e aquelas pessoas que escondem em algum compartimento do carro, né? Pode piorar a situação no momento da fiscalização? Isso é pior, Alisson? Piora por quê? Olha o que diz o 273, que a gente não finalizou a leitura dele, né? Uhum. Então ele vai dizer o seguinte, lá o parágrafo 1º B, deixa eu só ver se é isso aqui mesmo. Ele diz, então, está sujeito às penas desse artigo, quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º, e aí vem, seguintes condições. Sem registro quando exigível, em desacordo com a fórmula, então não é o caso, sem as características de identidade e quantidade, com redução do seu valor terapêutico ou de sua atividade. O que é que acontece? O armazenamento inadequado pode vir a reduzir o valor terapêutico ou da atividade. E aí é que vem o grande embate entre Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. O que é que acontece? O Supremo editou aquela tese vinculante, aplicando a repristinação, ou seja, a aplicação da pena anterior, para quem praticar o crime do parágrafo 1º B, inciso 1, que é sem registro quando exigível. Os demais incisos são mais 5 incisos, o 2, 3, 4, 5 e o 6. Eles não estão dentro daquela tese vinculante 1003 lá do Supremo. O que é que o STJ vem fazendo? O STJ vem aplicando também a mesma tese vinculante para quem pratica as condutas dos demais incisos. Só que o Supremo discorda. O Supremo ele diz: negativo, STJ. É apenas eu fixei uma tese vinculante, foi lá de relatoria do Barroso na época, eu fixei uma tese vinculante que diz aplique-se a repristinação apenas ao inciso 1, para quem traz sem registro. E os demais incisos? Aí o indivíduo responde pelas penas realmente do crime, só que aí veio uma aplicação analógica, olha que rolo, né, que virou isso aí. Aí o Supremo permite a aplicação analógica, ou seja, pegar a pena de outro crime, que é o crime lá do tráfico de drogas, que é reclusão de 5 a 15 anos. Então não é mais 10 a 15. O Supremo está autorizando 5 a 15. Então, se o indivíduo pratica qualquer conduta dos demais incisos, inclusive o armazenamento inadequado, aí, ao invés de responder pelo medicamento sem registro, ele responde com redução do seu valor terapêutico em razão do armazenamento inadequado. E aí, o que acontece? Se isso cai no STJ, então se a gente chega lá com um recurso especial no STJ, o STJ está permitindo a aplicação da repristinação, ou seja, 1 a 3. Se isso cai lá no STF, o STF está dizendo negativo. O que eu autorizo é a equiparação lá às penas do artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Então a gente tem isso no direito, né? A gente tem 2 tribunais superiores entendendo de formas diferentes. De qualquer forma, pelas penas originais do artigo 273, a gente já sabe que não se responde, porque é uma clara e evidente violação à proibição do excesso. Mas a gente fica naquela, né? O Supremo autorizou expressamente o parágrafo 1º B, inciso 1, a repristinação. Os demais, aplicação analógica com o crime de tráfico de drogas. Já o STJ, apesar de não ter tese vinculante sobre isso, está autorizando também, porque está considerando que são condutas análogas, e eu, nesse caso, tendo a concordar com o STJ. Porque, vejam, se a gente está dizendo que são condutas de menor, que eu importar sem registro é uma conduta de menor gravidade, poxa,
eu importar em desacordo com a fórmula, ou sem as características, ou com redução do valor terapêutico, eu também estou ali praticando uma conduta que o juiz vai medir a gravidade no caso concreto, tendo como base a pena de 1 e o máximo até 3 anos. O STF discorda de mim, ele diz, não, vamos aplicar lá a pena do crime de tráfico de drogas. Então o juiz vai ter um mínimo para começar a trabalhar de 5 anos de reclusão. Entendi. O Tio está perguntando o seguinte, Alisson, olha só. Essas pessoas que trazem o produto sem armazenar adequadamente, né? Ele pode causar algum malefício. Existe, né, a responsabilização de alguém? O que pode ser feito nessas circunstâncias? Pelo malefício que essa pessoa causou? É, Pois é, ela responde também por esse malefício que causou. Por quê? Porque no direito penal a gente responde por todos os fatos que a gente causou, inclusive as consequências do fato, né? Se há nexo de causalidade da conduta que eu pratiquei com a violação do bem jurídico, eu respondo por aquilo também. Então imagina que eu vou lá, faço a importação de maneira inadequada. Claro, isso tem que ser provado dentro de um processo penal. Mas eu faço a importação do medicamento de forma inadequada, por exemplo, o medicamento sem o armazenamento correto, e entrego ou vendo para uma determinada pessoa, suponhamos, na pior das hipóteses, que essa pessoa venha a morrer. Além do artigo 273, comprovado o nexo, ou seja, comprovado que essa pessoa faleceu em virtude do medicamento que eu vendi de forma inadequada, eu também posso vir a responder pelo homicídio culposo, ou a depender do caso concreto, até pelo homicídio com dolo eventual. Aí vou ser julgado lá pelo tribunal do júri. tá. Tem mais uma pergunta aqui, da Gabriela, sobre a receita, né? Pode passar com a receita, mas e se essa receita for falsificada, né? Na hora não tem como verificar isso. Na hora, se verificarem, prisão em flagrante, além do crime do 273, responde por uso de documento falsificado. Aí existe um artigo lá no Código Penal. Se for documento público, é uma determinada pena. Se for documento privado, é uma pena um pouquinho menor. Mas responde por usar documento falsificado. Se eu falsifiquei o documento, além do uso de documento falsificado, eu respondo pela falsificação do documento. Então, no direito penal é assim, né? A gente vai, se não tiver consunção, se não tiver absorção, a gente vai respondendo pelos crimes em sequência. Então, o indivíduo responde pelo 273 e ainda vem a responder pela falsificação ou pela utilização do documento falsificado. Claro, isso tudo se tiver comprovado dentro de um processo penal. A gente sempre parte do pressuposto da comprovação de todas essas condutas, né? Ô, Alisson, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: olha só, nessa situação, se eu for pego trazendo o produto, é caso de prisão em flagrante? Sim, porque quem Sério, Alisson? quem é que está cometendo, quem é que está em flagrante, né? Está lá no 302 do Código de Processo Penal. É quem está cometendo, acaba de cometer, é perseguido por qualquer pessoa, pela autoridade, ou é encontrado logo depois com instrumentos, papéis, armas que façam presumir ser o autor da infração. Neste caso, eu vou cair logo no flagrante próprio. 302, inciso 1 do Código de Processo Penal. Então, está em flagrante aquele que está cometendo, está praticando o núcleo do tipo. O que é estar cometendo? A gente tem que olhar lá para o crime, né? Então, está, nesse momento, cadê? Parágrafo 1º, importando. Então, se o indivíduo está praticando o núcleo importar, pronto, foi pego no momento, sai dali preso em flagrante. É claro que o que está acontecendo na prática? Na prática, as autoridades, por hora, até por onde eu vi, via de regra estão sendo um pouco mais lenientes. Estão fazendo lá a apreensão do medicamento, as sanções administrativas e tributárias, e a depender do caso concreto de quantidade, não estão prendendo em flagrante, mas deveriam, né? E já vi situações, né, vi inclusive recente agora,
Estava dando uma pesquisada ontem e vi situações em que o indivíduo, mesmo com um medicamento, uma ampola, alegando que era para uso, mas sem a documentação adequada, saiu dali presa em flagrante. Então é Gente, situação de flagrante, claro, se tiver tudo irregular. Se eu tô com a minha receita, bonitinho, tudo certinho, aí não há o que temer. tá, Jó. Alisson, eu não sei se você chegou a acompanhar, nós temos um caso aqui no Brasil de um paciente que propôs uma ação, né, para que fosse autorizada a importação Uhum, dos medicamentos para que ele continuasse o tratamento, né? E ele conseguiu essa autorização, né? Demonstrando aí, né, a importância do direito à saúde, né? exatamente. Já preservando aí a possibilidade dele continuar esse tratamento de uma maneira mais acessível. Até porque a gente sabe que no Brasil esse medicamento ele não é acessível para qualquer pessoa. Ele tem É um valor verdade, absurdo, absurdamente alto. Então não é qualquer pessoa que pode comprar bonitinho de forma legalizada aqui dentro do Brasil. E a gente sabe que a importação do Paraguai, a gente tem um valor muito mais acessível desse medicamento. Então, qual que é a questão? Né? Por que que eu também subiria, nesse caso, para o judiciário pedindo a possibilidade de importação se eu tivesse com um cliente numa situação econômica mais complicada, que não pudesse, precisando de um tratamento de obesidade extremamente ali necessário para aquela pessoa e não tivesse condições econômicas de arcar com aquilo. A Anvisa, na verdade, ela não está querendo, né? A finalidade dela não é, quero impedir todas as pessoas de terem acesso à saúde. Pelo contrário, né? Qual que é a finalidade da Anvisa? É garantir a saúde das pessoas de não saírem importando qualquer coisa de qualquer jeito, sem nenhum tipo de regulamentação e depois vir a falecer, vir a ter complicações de saúde em relação a isso. Então, sabendo dessa finalidade, pô, o judiciário não teria por que negar a essa pessoa a importação do medicamento de uma forma que o medicamento não fosse agravar, pelo contrário, fosse melhorar a condição de saúde dessa pessoa. Então, eu mesmo não veria razão, eu se fosse do judiciário, não veria razão para negar esse direito à saúde dessa pessoa, que tem uma situação econômica que não é favorável para comprar um medicamento extremamente caro, muito encarecido aqui no Brasil, e tem a possibilidade de fazer o seu tratamento importando uma determinada quantidade do Paraguai. Por quê? Porque se a quantidade permitida são 3 medicamentos, veja, uma pessoa que está numa situação de obesidade, que está precisando de um tratamento prolongado, ela vai ter, se ela já não tem condições de comprar, ela vai ter condições de ficar toda hora indo para o Paraguai, de 3, é o que dura um mês uma caixa? depende, Alisson, depende do quanto você está tomando. Você pode fracionar lá, são ampolas, a gente tem ampolas, Vamos dá para colocar fazer fracionamento, pode durar mais. de 3, 4, 5 em 5, 6 em 6 meses que seja, né? Pessoa tendo custos com viagens para ir lá para a fronteira, para comprar esse medicamento de novo, acaba saindo mais caro do que a pessoa comprar aqui, se ela for ficar indo várias e várias vezes para comprar isso aí. Então, o judiciário não teria por que negar o direito a essa pessoa, desde que o medicamento esteja em boas condições, o medicamento seja realmente o medicamento que foi prescrito, ou seja o medicamento que é a tirzepatida realmente, sem nenhum tipo de adulteração, sem nenhum tipo de armazenamento impróprio, não teria por que o judiciário negar isso para essa pessoa. E que bom que eles concederam isso para essa pessoa. Que sirva de um bom precedente para a gente. E outra coisa, né, pessoal? Hoje em dia nós vemos esse medicamento, assim, uma evolução, né? Nós vimos a tizerpatida como um marco no tratamento da obesidade e ela já está sendo superada por outros medicamentos que virão aí e já estão em testes, né? Tanto que nós temos ações também, daí vamos lá puxar a sardinha para o meu lado, para o direito civil, né? Nós já temos ações contra planos de saúde para serem contra o plano de saúde para que o plano custeie esse tratamento. Então, nós temos aí uma oportunidade para que essas pessoas
que estão doentes, porque a obesidade é uma doença, para que elas tenham uma opção de tratamento, que não só seja a cirurgia bariátrica. Olha lá, ó, o Ricardo, né, mais uma vez fazendo uma pergunta pertinente, né? Se você buscar 30 caixas, eu posso dizer que é para uso próprio? É, Ricardo. Essa mesma eu posso responder, sim, né? Com essa sua, com esse seu perfil, né? Se tiver autorização judicial, né? Tá É tudo certo. isso mesmo, né, Ricardo? Aí depois você já pega, não esquece, né, de ligar para o Alisson, porque você vai precisar dele, tá? Porque vão te pegar lá, né? Alisson, desliga o telefone, tá, amigo? Que o Ricardo vai ter que te ligar. O Avisa, viu, telefone quando você 24 for. horas por dia. Então tá, Alisson. Pessoal, mais alguma pergunta? Porque eu acho que a gente pode encerrar, né, Alisson? Já estamos aí mais ou menos a uma horinha aqui, né? Isso, né? Deu para É esclarecer aquela bastante história. coisa. A gente combina 40 minutos, mas sempre passa um pouquinho, né? Olha só, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: essas lives elas acontecem uma vez por mês, sempre, né, buscando trazer a discussão, temas importantes, temas que a sociedade está discutindo e principalmente discussões que tragam esclarecimentos, discussões técnicas, mas de uma maneira leve e com pessoas, né, que tenham conhecimento, porque a gente escuta muita bobagem, a gente lê muita asneira, né, muitos achismos e que, na verdade, não esclarecem, né, esses comentários que a gente lê não esclarecem em nada, né, essas dúvidas que a gente tem. Então, fica aí o convite para a próxima live. Se vocês tiverem sugestões, quiserem pedir que a gente discuta, que a gente traga temas, vocês fiquem à vontade, mandem mensagens, que sempre que possível a gente vai atender. Eu quero fazer um agradecimento super especial para o Alisson, que quando eu fiz o convite, na hora ele aceitou. Quando ele fala que eu sou madrinha dele, e eu falo isso para todo mundo porque eu falo com muito orgulho. O Alisson, ele é um professor. Ele é uma pessoa que nasceu para a sala de aula e o brilho no olhar dele é visível, todo mundo percebe que ele gosta do que ele faz. A primeira vez que eu conversei com ele, eu percebi isso e eu estava certa. Eu tenho um orgulho, amigo, de você. Olha, eu tô arrepiada de te falar isso. Eu fico tão feliz da pessoa, do professor que você não faz ideia. E às vezes a gente convive tanto tempo e não tem oportunidade de falar isso. E esse é o momento de te dizer, Alisson, você é fantástico. Eu tenho muito orgulho de você. Eu sou muito feliz de poder conviver com você e principalmente de um dia lá atrás ter visto isso, né? De ter visto o professor que estava aí dentro de você. Então, eu tenho orgulho mesmo, eu sou sua madrinha mesmo, e eu acho você fantástico mesmo, tá bom? Nossa, muito obrigado, viu? E, É muito gostoso escutar isso. e você foi maravilhoso hoje, sabe? Eu aprendi muito, não podia ser outra pessoa aqui para conversar com a gente. E eu vou fazer um convite para você. Pessoal, essa semana eu vou lançar o primeiro episódio do Pod Tati Mana, que agora eu tenho um podcast. Eu tô ficando chique, pessoal. Muito bom. E aí já fica o convite para você participar do podcast, Alisson. Mas já está aceito na hora. O convite também para o Tiso, para a Aline e para o Jefferson, que assistiram a gente, que prestigiaram a gente hoje. Já fica o convite para esses amigos maravilhosos, para a gente bater um papo lá, descontraído, no podcast. E para os nossos alunos, para quem assistiu a nossa live, para prestigiar o podcast, que também nós vamos ter conversas maravilhosas, fantásticas lá. Alisson, eu passo a palavra para você se despedir da galera, do pessoal aqui. E, pessoal, muito obrigada por vocês terem tirado um tempinho aí no sábado de manhã para prestigiar essa live. Muito obrigado, Tati. É muito bom escutar isso. É muito bom a gente ter alguém que percebeu tanto que a gente gosta, tanto que a gente queria uma oportunidade
né, de fazer aquilo que a gente mais ama na vida. Porque, olha, de verdade, só quem ama dar aula, assim como você ama muito dar aula, tem paixão pelo que faz, sabe o quanto é gostoso, o quanto é bom. Muita gente fala assim, ah, eu sou um advogado que dou aula. Eu sempre falo com muito orgulho, eu não sou um advogado que dá aula, eu sou um professor que advoga. E é muito diferente, por quê? Porque a minha profissão, a minha vocação é ensinar. E é tão gostoso quando você vê, quando você está ensinando alguma coisa em sala de aula, e você olha para a cara do aluno, e o aluno ele faz aquela exclamação de eu entendi o que você quis dizer. E isso é um prazer inenarrável, assim, uma coisa inexplicável. E de verdade, olha só, eu tenho muito agradecimento por você, porque se não fosse a Tati, gente, hoje eu não estaria aqui com vocês. Foi ela que eu nunca esqueço. Primeira vez que eu fui lá na faculdade, ainda foi pro NPJ. E ali eu não conhecia nem o rosto da Tati, porque a gente usava máscara ainda naquela época. Eu só conhecia os olhos da Tati. E ela só conhecia os meus olhos, porque a gente tava de máscara. E ali eu já percebi, né? Ela falou assim: eu vejo em você uma coisa que eu via em mim quando eu tava lá no comecinho da docência. E que bom que você percebeu que isso valeu a pena, porque olha, de verdade. Durante a faculdade, eu vou até contar para vocês aqui um segredo que acho que todo mundo já percebe quem é meu aluno. Então, eu sou um professor um pouco mais tímido, mais retraído, mas quando eu estou em sala de aula, eu falo ali tranquilo, com naturalidade. Durante a minha faculdade, eu fugia de todos os seminários possíveis. Por quê, né? Para quem não sabe, eu sou autista e o autismo já me puxa um pouco pro lado da timidez. Então, eu sou um autista introvertido. Eu odiava falar em público, eu morria de medo de falar. Não era odiava, eu tinha medo de falar em público. Até o dia que eu dei a minha primeira aula. E eu falei, gente, isso é incrível. Porque eu dava a minha aula e eu via todo mundo entendendo o que eu estava falando e participando e perguntando. Eu falei, eu nasci para fazer isso aqui. Então, de verdade, Tati, muito obrigado. Tá? Você foi incrível na minha vida. Daqui 20, 30 anos eu ainda vou carregar você como uma pessoa que foi a minha madrinha na docência. E Eu só muito quero obrigado a agradecer. todo mundo que está aqui. Tá? Foi muito bacana a nossa conversa de hoje. Obrigado aos professores, obrigado pelas perguntas. E estamos à disposição aí já para o podcast. Obrigada, pessoal. Um beijo, Alisson. Muito obrigada, viu? Bom final de semana para todo mundo. Um beijão para vocês. Beijo, Alisson. Obrigada, Beijo, amigo. tchau. Tchau, gente.